Ei, harmonizadora, bem-vinda, harmonizadora Maravicherry. Seja muito bem-vinda à nossa live de aquecimento da segunda semana Viver de Hoff. Eu sou a doutora Adriana Monteiro e toda terça e quinta eu faço live aqui no Instagram para as harmonizadoras para te ajudar a faturar até 50 mil reais por mês e viver da Hoff, sem precisar lotar agenda, mesmo que você não tenha segurança para atuar, mesmo que você não entenda nada de Hoff ou ache difícil você ter pacientes de alto ticket na harmonização facial. E nessa live de hoje eu vou te mostrar como os bioestimuladores eles aumentam o seu faturamento na harmonização facial. Vamos lá, para quem não sabe o que são os bioestimuladores de colágeno, o próprio nome já diz, né? Eles estão para estimular o colágeno da pele do seu paciente, para reestruturar essa pele, devolver o colágeno que foi perdido, né? Então, assim, o bioestimulador de colágeno ele é extremamente importante para o seu procedimento de harmonização facial de qualquer paciente. Tá? E ele é uma baita oportunidade de você ter paciente recorrente. Por quê? Porque a gente sempre tem que estar fazendo bioestimuladores de colágeno, né? Aumentando o colágeno da paciente, porque colágeno é algo que a gente perde diariamente. Infelizmente, não sou só eu, Adriana, sou eu, a Maria, a Joana, todo mundo está perdendo colágeno diariamente. Então ele é uma oportunidade para você ter sempre esse seu paciente ali fidelizado e recorrente com você, tá? Quando que a gente faz o bioestimulador de colágeno? Eu vou te dar exemplos quando que a gente faz para você, quando que é feito para você ter sempre esse paciente com você, para você ter essa fidelização de paciente. Vamos lá. Pacientes que têm a pele muito fina, por exemplo, né? Tem muita gente que erra, aí ela vai querer fazer fio de PDO naquela pele. Fazer fio de PDO numa pele muito fina, numa pele que ela não tem densidade, a gente sabe que aquela pele vai ficar repuxada quando a gente colocar fio de PDO, tá? Então, antes de colocar esse fio de PDO, é interessante você fazer bioestimulador de colágeno antes, para você engrossar aquela pele, aumentar a espessura da pele, para você colocar fio de PDO e reestruturar essa pele, tá? Então isso é uma coisa que muita gente faz errado. Ela vai querer colocar fio de PDO numa pele muito fina, ela não vai ter o resultado que ela quer e essa pele ainda vai ficar repuxada, tá? Então esse é um erro, por exemplo, muito comum na harmonização facial. Então o que você precisa fazer? Você precisa primeiro fazer análise dessa face, entender se é uma face muito fina, entender se é uma face que precisa de uma espessura dérmica maior, para depois você poder fazer outro tipo de procedimento. E aí que entra os bioestimuladores de colágeno. No lifting temporal, por exemplo, é ao contrário. Quando é uma pele que daí tem uma espessura dérmica mais fina, é uma pele que eu vejo que ela precisa, né, daquele bioestimulador de colágeno, é uma pele mais caída, é uma pele craquelada. Eu vou fazer o bioestimulador de colágeno depois do lifting temporal, tá? Então eu faço o lifting temporal, depois eu posso entrar com os bioestimuladores de colágeno nessas regiões da face, do pescoço. Para quê? Até mesmo para fazer uma espessura dérmica e fazer com que o meu lifting temporal dure muito mais tempo, tá? Então o que você tem que colocar na sua cabeça? Você tem que colocar que os bioestimuladores de colágeno, eles estão para ajudar a gente, né, conforme a face do paciente. Então a paciente que tem uma face muito caída, a paciente que tem uma queda, que você sabe que um único procedimento não vai ser possível naquela face, você precisa explicar para a paciente que ela vai precisar de bioestimulador de colágeno. Alguns bioestimuladores de colágeno, eles têm preenchedor junto da sua composição, né? Que é o caso do Lancet, o caso do Sculptra.
E o caso do Elancel, o caso do Elancel, o caso do Radiesse. E a gente tem alguns bioestimuladores de colágeno que apenas estimulam o colágeno, como o SIOS de PDO, como o Sculptra, tá? O Sculptra, ele não tem efeito preenchedor. Ah, Adriana, mas nossa, por exemplo, se eu faço numa papada, às vezes a papada depois ela fica durinha aqui embaixo e tal. Isso é porque a gente conseguiu estimular o colágeno e deixou aquela região dura, tá? E não é que tem um efeito preenchedor. Mas você precisa explicar para a sua paciente que, por exemplo, ela vai ter que fazer uma sessão de bioestimulador de colágeno de Sculptra 3 meses, uma vez ao mês, pelo menos uma vez por ano. Ah, Adriana, mas ela não tem essa grana para pagar. Então você oferece uma sessão, nem que seja uma ou duas sessões, para ela fazer durante aquele ano, tá? Então é algo que a paciente sempre vai ter que estar fazendo, porque o colágeno é algo que a gente perde todo santo dia, né? A gente perde estrutura de colágeno, a pele está caindo. Não adianta você fazer o melhor procedimento da vida, a melhor harmonização da vida, se você não estiver combatendo esse envelhecimento da face. E esse envelhecimento da face, né, a gente combate com bioestimuladores de colágeno. Dependendo do bioestimulador de colágeno, a duração dele, quando ele fala duração, na verdade é o efeito que ele está falando que ele vai fazer na face, que ele vai estar estimulando o colágeno, tá? Então alguns fabricantes, né, se você ler a bula, alguns fabricantes dizem que esse bioestímulo de colágeno pode durar até 2 anos, tá? Que é o caso do Sculptra, por exemplo, né? Que é o caso do Elancel, o de 2 anos, por exemplo. Só que o Elancel ele tem efeito de preenchedor, a não ser que você faça alguma diluição para fazer apenas bioestimulação de colágeno, para você estimular apenas colágeno, tá? Mas não quer dizer que esse bioestimulador está ali que dura 2 anos. Não, ele está estimulando o colágeno por aproximadamente 2 anos. Então é algo que eu falo para o paciente. Bioestimulador de colágeno, quando a gente fala em estimular o colágeno, quanto mais, melhor, né? A gente quer sempre estimular colágeno, a gente quer sempre devolver colágeno perdido. Aí vem a paciente e me pergunta, Adriana, mas então assim eu posso tomar cápsulas de colágeno que vai fazer a mesma coisa? Não, não vai. Não adianta ficar gastando dinheiro com cápsula de colágeno, porque não vai fazer o menor efeito. E eu vou te explicar agora o porquê, e isso é algo que você precisa explicar para a sua paciente para que ela entenda. Porque ela vai lá, ela vê na internet, ai nossa, vende cápsula de colágeno, que eu vou ficar mais jovem com o colágeno, com essas cápsulas de colágeno, com não sei o que daqui, com o gummy dali, que não sei o que, a gente tem um monte de coisas de colágeno hoje em dia, e eu vou te explicar para você explicar para sua paciente por que as cápsulas de colágeno não funcionam. Eu digo que não funciona para o rejuvenescimento da face, tá? O colágeno é algo que a gente tem em várias regiões da face, a gente tem várias regiões do corpo humano. A gente tem na face, a gente tem no joelho, a gente tem em cartilagem, a gente tem colágeno em vários lugares da face. Para que a gente tenha um estímulo, a gente tem na musculatura, por exemplo, para que a gente tenha um estímulo de colágeno naquela região, para que comece a fazer formação de colágeno, a gente precisa de uma agressão controlada naquela região. Adriana, o que é uma agressão controlada? A gente precisa agredir aquela região controlavelmente, né? Não é arregaçar a região, é controlavelmente, para que comecem a fazer formações de fibroblastos. O fibroblasto, que é o que vai fazer a formação do colágeno, ele não é formado se não existe uma agressão naquela região, tá? Então, por isso que a gente precisa, às vezes, fazer microagulhamento, a gente precisa inserir a cânula quando a gente vai fazer o bioestimulador de colágeno, exatamente por causa disso. Se a gente não agredir essa região, não vai fazer formação de colágeno naquela região. Quando você toma uma cápsula de colágeno, né, ela não tem um chip que vira e fala assim, olha, o negócio é o seguinte, a Adriana tá querendo ficar mais jovem,
né? Então eu vou mandar colágeno lá para a carinha dela. Não, vai mandar colágeno, né? Que é uma cápsula de colágeno, vai mandar colágeno para onde você está necessitando no seu organismo, entendeu? Então, assim, você pode estar necessitando lá no joelho, você pode estar necessitando na sua musculatura, enfim, no cabelo, sei lá. Você pode estar necessitando de colágeno em alguma região. E quando você toma essa cápsula de colágeno, ela vai para onde você mais necessita, porque não está fazendo uma agressão controlada. Quando você precisa de colágeno localizado naquela região, você precisa sim ter uma agressão na região que você quer fazer a formação de colágeno. É por isso que as cápsulas de colágeno elas não adiantam para rejuvenescimento da face. Você precisa explicar isso para o seu paciente, porque você precisa, inclusive, justificar o valor que você cobra de um estímulo de colágeno, de um bioestimulador de colágeno para uma cápsula de colágeno. O paciente não sabe disso e para ele não faz sentido ele pagar um Sculptra se ele tem um negócio ali da farmácia que ele toma e ele vai ter colágeno na cara. Entendeu? Então você precisa explicar isso para sua paciente, você precisa explicar qual é a diferença. E é outra coisa, a tecnologia que a gente tem hoje, por exemplo, no Sculptra, né, é uma tecnologia que vai continuar estimulando esse colágeno por 2 anos. Algo que uma cápsula de colágeno não te proporciona. Se fosse assim, todo mundo estava jovem. Se fosse assim, ninguém tinha ruga no rosto, tá? Agora, isso é algo para você explicar para sua paciente entender que ela precisa fazer bioestimulador de colágeno e não ficar lá tomando aquela cápsula, porque tomando a cápsula ela vai estar jogando dinheiro no lixo, tá? E você precisa saber indicar bioestimulador de colágeno. Como eu falei, bioestimulador de colágeno, gente, serve para qualquer face, na verdade. Porque a gente tem a perda de colágeno diária, a gente tem essa perda de estrutura da face todo santo dia. Mas as peles que mais precisam de bioestimulador de colágeno são aquelas que têm queda, aquelas que já têm aquelas rugas aqui na lateral, sabe? Aquelas rugas assim na lateral que cai, que tem uma queda, né? Então, assim, pacientes que têm mais idade, a gente precisa fazer bioestimulador de colágeno. Face, pescoço, lembrando que bioestimulador de colágeno a gente não pode aplicar ao redor da boca, a gente não pode aplicar ao redor dos olhos, tá? Então, assim, saiba a indicação de cada bioestimulador de colágeno. Existem técnicas mais avançadas, por exemplo, de bioestimuladores de colágeno que eu uso, por exemplo, para preenchimento de testa, têmpora, tá? Mas são técnicas mais avançadas que você precisa saber o que você está fazendo, né? Então, saiba que o bioestimulador de colágeno, ele vai endurecer naquele lugar que está sendo colocado. Então, não coloque em músculos da mímica, tá? Não coloque próximo de músculos da mímica, senão você vai endurecer aquela região, certo? Então, a Sculptra, o que o fabricante diz é que a gente precisa fazer um frasco a cada mês, por 3 meses, tá? Eu sou apaixonada pelos resultados do Sculptra. Sou apaixonada pelos resultados do Sculptra. Você precisa fazer a diluição correta para você também poder ter resultados corretos, tá? Bioestimuladores com preenchedor. Coloco muito quando a pessoa precisa de um queixo, quando a pessoa precisa de um malar, quando ela precisa de mandíbula. Eu coloco bastante bioestimulador com preenchedor, porque além de preencher, eu quero estimular colágeno naquela região, tá? Eu quero estruturar aquela região, então eu coloco esse tipo de material na região, certo? Então é algo que está totalmente relacionado ao que você também está vendendo para o seu paciente. Porque como eu falei, às vezes não dá para você fazer fio de PDO naquela pessoa, colocar um fio especulado numa face muito fina, então você precisa ter uma estrutura dérmica, né? Só que você precisa fazer o paciente entender o que é o bioestimulador de colágeno e qual que é a vantagem que ele vai ter comprando aquele bioestimulador de colágeno. Porque se ele não entender a vantagem, ele vai tomar a cápsula de colágeno achando que vai fazer o mesmo efeito e ele está pagando muito menos.
tá? Então saiba explicar para o seu paciente isso, saiba fazer com que o paciente entenda as vantagens do bioestimulador de colágeno e o que eu vejo, inclusive, muita gente fazendo são pacotes até anuais, né? Para fazer esses bioestimuladores de colágeno o ano inteiro. Para quê? Para que quando a paciente vier numa próxima consulta também daqui um ano, para fazer todos aqueles procedimentos que ela fez no ano anterior, né? Para ela fazer um fio e tal, vai facilitar até o seu trabalho. Espera aí que eu acabei de sair de uma gripe, né? Todo mundo já sabe que eu acabei de sair de uma gripe, então me perdoem as tosses, tá? Vai facilitar o seu trabalho no ano que vem, quando a paciente vier fazer fio de PDO. Quando a paciente vier fazer preenchimento no malar, quando a paciente vier fazer um preenchimento de mandíbula, quando ela vier fazer um preenchimento no queixo, entendeu? Quando ela vier fazer qualquer outro tipo de procedimento no consultório, aquela pele dela já está preparada para receber os procedimentos que você vai vender para ela, entendeu? Então isso é muito importante você entender, para você saber vender para o seu paciente isso, para o paciente entender que o bioestimulador de colágeno não é baboseira, tá? É importante para a manutenção da jovialidade dessa pele e para repor o colágeno que foi perdido. Estão entendendo? Alguma dúvida? Eu quero lembrar que as inscrições para a segunda semana Viver de Hoff, elas já estão abertas, tá? E o link ele tá aqui no meu perfil de Instagram, que eu vou fazer 3 aulas inéditas e gratuitas no dia 7, 9 e 11 de novembro, às 8 horas da manhã, com materiais exclusivos, materiais extras para quem estiver nessas aulas, tá? Porque eu vou te mostrar como faturar até 50 mil reais por mês e viver de harmonização facial nesse evento de 3 dias. Não tem como eu te explicar tudo isso aqui numa live em 2 minutos, 3 minutos, 10 minutos, meia hora. Para isso eu preciso de 3 dias para te mostrar como que você vai faturar até 50 mil reais por mês e viver de harmonização facial, tá? Sem precisar lotar sua agenda, mesmo que você não tenha segurança para atuar na harmonização facial, mesmo que você não entenda nada de harmonização facial ou que ache difícil você encontrar pacientes de alto ticket, tá? Então, se você ainda não se inscreveu na Semana Viver de Hoff, se inscreve agora, clica lá no link da minha bio, você vai preencher o seu cadastro, você vai cair no meu grupo de WhatsApp. Nesse grupo de WhatsApp você vai preencher lá, você vai responder uma pesquisa, já vai ganhar um e-book incrível ali, tá? E nos dias da semana Viver de Hoff, que são os dias 7, 9 e 11 de novembro, quem estiver, né, nesses dias, eu vou também liberar um material exclusivo, tá? De anamnese para você fazer no paciente, para você saber analisar o paciente. Vou fazer procedimento ao vivo, tá? Eu vou te ensinar a fazer planejamento de full face ao vivo, tá? Na prática com o paciente, eu vou te ensinar a fazer planejamento full face, vou te ensinar como vender esse procedimento full face para o paciente e vou te mostrar na prática o full face, todos os procedimentos que eu vou realizar na face da paciente, né? Mostrando o antes e depois dessa paciente com vários procedimentos realizados ali na face dela, tá? Então, nos dias 7, 9 e 11 de novembro, às 8 horas da manhã, a gente vai ter a Semana Viver de Hoff, certo? Então, se ainda ficou alguma dúvida aqui sobre esse assunto de bioestimuladores de colágeno, quando que você faz, quando que você não faz e tal, né? Qualquer assunto, você pode me mandar um direct ou deixar aqui nos comentários. Eu vou deixar essa live gravada, deixa nos comentários da live também, tá? E na próxima semana a gente vai ter live, na próxima quinta-feira a gente vai ter live também, que eu vou te ensinar como tratar os nódulos do paciente. Por que seu paciente fica com nódulo depois do preenchimento labial? Ai, Adriana, pelo amor de Deus, como é que eu faço isso? Como é que eu trato isso? Tem solução? Tem solução, fica tranquila. Você saber tratar esses nódulos, você saber o que você está fazendo, você conseguir melhorar esse aspecto dos nódulos do paciente, por que aparecem esses nódulos, saber principalmente por que esses nódulos aparecem,
depois do preenchimento labial, é essencial para você poder faturar até 50 mil reais por mês da Hoff, certo? Então, quinta-feira, às 20h20, eu tô aqui te esperando para a próxima live, certo? Beijo!